tarde. Estamos iniciando mais um OM Debate. Hoje para conversar com colegas jornalistas, falar sobre o Brasil. O que ocorreu em 91, o que deverá ocorrer em 92. Já disseram aqui antes que o que ocorreu foi um grande pepino que pode ser maior em 92, né? Mas nós vamos ouvir a opinião dos colegas jornalistas e a satisfação de rever aqui o time do Jornal do Meio-Dia, tá o Trevisan, tá o Tenório, o Verdelírio e o Edson Lima, reforçados ainda com o Pimenta e com o Ângelo Rigon, que está a caminho. Estamos aguardando, hein, Ângelo Rigon? Domingos Trevisan, Antônio Messias Pimenta, Nelson Tenório, Verdelírio Barbosa, Edson Lima e o Ângelo Rigon, que está a caminho. Vamos começar falando já diretamente sobre o assunto, começando com o Trevisan. Eu vou dar um minuto para cada um dar uma opinião sobre o que viu no Brasil neste ano. Qual a posição de tudo isso que nós vivemos em 91? Boa tarde. Olha, Maraci, o que eu vi do Brasil foi que a maioria dos brasileiros conseguiu assistir a esse desemprego, a essa política de recessão, que foi, o ano praticamente fechou com chave de ouro ontem com a entrevista do presidente Fernando Collor, em que ele acusou todos os empresários de incompetentes. E quebra quem quiser quebrar e vai mudar de ramo. Agora é meio difícil a gente mudar de ramo numa economia que não tem mais ramo onde alguém esteja se dando bem. E até essa questão da falência é muito engraçada, porque se fôssemos levar ao pé da letra, se fôssemos protestar e executar todas as dívidas do governo, ele já estaria falido há muito tempo. Então isso significa também que o governo é incompetente, né, Maraci? Antônio Messias Pimenta, se recuperando aí de uma enfermidade, aparecendo pela primeira vez na televisão depois de longo tempo, né, Pimenta? Maraci, eu tenho opinião formada sobre o Brasil. O Brasil é um país que tem que se falar antes e depois de Getúlio Vargas, né, e de Juscelino. Depois que esses dois estadistas governaram o Brasil, a coisa ficou meio complicada, né? Fernando Collor é um moço bom, mas não está preparado para ser presidente. Está na cara que não está, né? Eu me lembro, no governo do Getúlio, ele importou 100 mil toneladas de feijão do México, em 52. E o Carlos Lacerda era muito bocudo, abriu na manchete da tribuna da imprensa, na primeira página, nessa importação tem mumunha. O Dr. Getúlio ficou louco, suspendeu o ministro João Cleófas do Ministério e pediu uma comissão de 7 elementos, sendo 5 da oposição, para saber onde é que estava a mumunha. E depois de 20 dias relataram que não havia nada. Então eu sou desse tempo. Agora o tempo... o regime era de urgência. Não pode, não pode. Agora não. Responde agora, um processo. Agora o ministro compra bicicleta, vende mochila, sei lá eu, e continua com esse jato, né? Então eu acho que não é por aí. Eu acho que o Brasil vai demorar um pouco a ser consertado, mas chega lá, né? Mas tem que dar esse tropeço. Fazer o quê? Estou arrependido de ter votado no homem, rapaz do céu. E você, Nelson Tenório? Votaria de novo Lula e Collor? Você votaria de novo no Collor? Se fosse para repetir o voto, eu votaria 1000 vezes. Porque eu já havia dito anteriormente que o Brasil não é proposta para apenas um homem resolver seus problemas. O Brasil tem problemas para a sociedade brasileira resolver. Eu não acredito que um país que está com a indústria sucateada, um país que durante o regime militar teve a mesma roubalheira que não se divulgava, possa de repente ter milagre. Quando a gente aqui na TV Maringá comentava a expectativa do presidente, eu dizia que para mim não seria nenhuma novidade as dificuldades que ele enfrentaria. Certamente, o Brasil, com as diferenças regionais que tem, não é problema para Fernando Collor resolver. Com a Constituição inacabada, um Congresso corporativista, um Nordeste preguiçoso, reportado na Bahia, no programa legal da Rede Globo, de forma escandalosa, isso não é coisa séria. Um país desse não pode ir para frente. Eu conversei com um empresário que voltou recentemente do Japão. Lá se trabalha o tempo todo. Aqui não se trabalha o período inteiro. E nós queremos que alguém com a varia de condão promova um milagre brasileiro. Então eu acho que crucificar o presidente, eu gostaria até que fosse o Lula, porque essa esquerda estúpida desapareceria, né? O Lula ia promover já todas as reformas que ele imaginava, destruía tudo de uma vez, e aí nós recomeçaríamos das cinzas. Aí veio o Collor centro-direita e mais direita,
e está aí levando burdoada por todos os lados. Eu acredito que com essa abertura que se promove, o Brasil vai a longo prazo para o caminho certo. Se a sociedade quiser colaborar. Se não, não tem jeito, Marassi. Verdelírio Barbosa. Eu conversei no domingo com o Nelson Tenório, dei entrevista no programa dele, e dizia justamente o que ele disse. Quando nós criticamos aqui o presidente Fernando Collor, nós criticamos com muita propriedade, porque todos nós apoiamos o presidente Fernando Collor. E é verdade, mas apoiamos por quê? Por exclusão, porque nós não tínhamos melhor nome entre Collor e Lula. Apesar de que o Collor segurou a poupança de muita gente, acho que hoje ainda votaria no Collor. Agora, o que é preciso a gente dizer é que realmente não se conserta esse país em apenas 4 ou 5 anos. O desmando vem desde a época do Getúlio. Quer dizer, então a coisa vem braba. E passou-se o governo revolucionário, roubaram, meteram a mão, fizeram um milagre aí que até hoje nós não entendemos. E isso veio tudo se ajuntando cada vez mais. Hoje a gente quer que o homem acerta isso de uma hora para outra. Acho que a política do homem está errada, colocou aquela maluca para cuidar da nossa economia e isso realmente prejudicou. Agora, eu estava conversando ontem com o gerente do banco, e não é segredo nenhum, com o José Francisco Barbosa, que é do nosso banco, lá do Chico, e ele dizia, Verdelírio, de repente o homem pode acertar, porque desde que eu trabalho em banco, eu trabalho há muito tempo, é a primeira vez que eu vejo o juro baixar tanto assim sem nenhum pacote. Então acho que é necessário esse sacrifício de todos, dar um pouco de tempo para ver se a coisa melhora. É verdade que está tão ruim, que hoje é aniversário do Edson Marassi e não tem festa. Quer dizer, o homem que é fazendeiro, tem criação de galinha, a coisa está mal. Mas eu acho que pode melhorar. O que eu fico danado é a descrença do empresário, a descrença do brasileiro. Estava jantando no domingo, sábado, estava almoçando eu e o Marassi. Cidadão meu, como é que vai o teu Jornal do Povo? Eu digo que vai bem e o cara nem acredita que vai bem. Mas a verdade é a seguinte, gente. Eu acho que nós estamos sendo sacrificados, todos nós. Agora, eu acho que vamos ser um pouco mais sacrificados. Não só em 92, 93, 94, mais alguns anos para sair dessa situação. Mas oxalá 92 seja igual a 91. Um pouco melhor, porque o ruim de 91 foi que nós quase perdemos o gaúcho, que graças a Deus está recuperado. Quer dizer, se dependesse de mim, se dependesse da maioria de todos nós aqui, com exceção o Pimenta, nós teríamos quebrado todos os médicos de Maringá. Então, para que melhor do que isso? O resto é fé em Deus e pé na tábua. Vamos chegar lá. E o Edson Lima, o que acha? Eu concordo com o Pimenta naquele que ele disse. Eu não votaria no Collor mais nenhuma vez. Se pudesse tirar meu voto da urna e ir lá dentro da urna catar e tirar, eu tiraria. Foi a maior decepção que eu tive esse ano. Aliás, eu posso dizer isso como disse o Verdelírio, porque eu, além de tudo, eu trabalhei para esse homem que está aí. Trabalhei para isso. O ano termina com denúncias, bicicleta, helicóptero, não sei o quê. E ele já veio ontem na televisão. Faltou pedir a canonização do seu Alcine Guerra. Eu acho que está errado. Foi uma decepção, porque quando o Sarney era presidente, eu sempre ouvia, lia. Quando o povo elegeu um presidente que pôr no poder, nós vamos estar bem, nós vamos poder cobrar. Piorou, piorou. A situação está pior do que estava. E ele já anunciou que 92 vai ser ruim. Eu até escrevi hoje no Jornal do Povo que 93 também vai ser ruim. Vai ser bom 94 quando ele sair. Mas e entre Collor e Lula? Os dois candidatos você teria que votar. Como você faria? Eu tenho uma outra opção que é votar em branco, rasgar minha célula. Resolve. Mas eu não posso pactuar. Eu não votaria no Lula nunca, porque eu sou contra o PT. Se for assim resolve, então o PSDB que está certo. Eu nunca vi dizer que o cidadão fica em cima do muro, resolve. O cidadão tem que ter... Eu conheço esse gaúcho aqui, é o seguinte, o cara tá com roupa vermelha, ele já é contra porque não gosta de comunista. Agora, o cara tem que ter uma posição. Esse negócio de votar em branco é o tipo do negócio que vai mal. Quer dizer, o brasileiro vota mal, quer dizer, vai votar em branco, vai resolver o problema. Erramos com o Collor, será que erramos com o Collor? Pode melhorar, então vamos tentar com o Lula. Agora, nunca vi dizer que voto branco vai resolver. E por que voto branco e nenhum verde? Eu votei no Brizola no primeiro turno. Votei no Brizola. Votei no Mário Covas. Sim, se eu acho que nem o Lula e nem o seu Fernando Collor seria bom, eu tenho a opção de não ter votado. E eu votei no Collor. Tanto é que eu confesso de público que eu sou culpado disso que está acontecendo também. E já confessei várias vezes, sou culpado. Mas quem votou no Collor, votou no programa de livraria. Aquilo que o Brizola denunciava. Compra-se um programa na livraria, tem aqui 600 páginas, fala, o meu programa é esse. Eu até falei no programa aqui, na época, Canal Livre, do Marassi, logo depois da eleição do Collor, que o governo dele seria uma grande incógnita.
que a gente não sentia no Collor era a firmeza do seu programa. Ele não transmitia aquilo que ele lia no programa. Até o Francisco Mommsen, na época, brincou e falou assim, não, então você não leu o programa do Collor. Eu falei, não, lê uma coisa, agora, ter certeza que vai fazer é outra. Tanto assim que ele fez tudo exatamente ao contrário do que estava escrito no papel. Daí a decepção de seus eleitores. Quem votou no discurso do Collor, quem votou no programa do Collor, conheceu um Collor que jamais imaginava um dia fosse conhecer. Agora, Otevisa, será que nós não estamos bravos com o Collor? Não é porque hoje nós tomamos conhecimento de todas essas maracutaias, coisa que antes fazia e ficava escondida, porque os outros também faziam. Tá aí, olha, eu tenho discutido muito com o Pimenta. Antes, os gaúchos mandavam, né, Pimenta? Tanto é que a Simoneta estava pronta para entrar em ação, os gaúchos não deixaram. Mas naquele tempo era tudo escondido. Hoje, a imprensa tem liberdade, ela leva isso ao conhecimento do povo. Então nós estamos bravos com o que está acontecendo, porque nós tomamos conhecimento dessas maracutaias que estão sendo feitas, do Magri, que é incompetente, do Alceni Guerra, esse escândalo da mulher do homem, e cada vez que eles fazem um negócio, eles começam a chorar. Vem o Alceni, chora para aprovar um projeto dele, para dar licença-prêmio pro pai, vem a mulher dele, chora. Vai chorar. Porque a gente não resolve o problema. Meteu a mão no bolso e chora. O Saíde Ferreira, por exemplo, o assessor dele meteu a mão dele lá em Brasília agora, garfiou no gabinete dele. O Turco vai chorar, vai resolver o problema, não resolve. Então eu acho que em verdade nós estamos bravos com o Collor, porque hoje nós tomamos conhecimento dessa roubalheira, coisa que não acontecia antes. Agora, em processo democrático, ninguém pode criticar o Fernando Collor, e isso nós todos temos aqui que dar uma palmatória. Nem o Sarney. Agora, no Collor mais que nunca. Começou com o Sarney, liberou. O Collor está sendo democrático até na economia. O Collor está sendo democrático até na economia, sabe por quê? Porque ele nivelou todo mundo por baixo, vai todo mundo se ferrar e pronto. Ele é democrático até nisso, todo mundo caiu e fim de papo. Vai quebrar todo mundo, se tiver que quebrar, quebra o trabalhador, quebra o empresário, quebra desde a Fiesp até a CUT, até o sindicato aqui de Maringá, quebra todo mundo junto. Então, pelo menos nisso, tudo é democrático. Eu peço um tempinho. Se quebrasse os sindicatos seria bom, porque olha, maior mordomia nesse país, que é uma vergonha, é o negócio de sindicato. Hoje a melhor profissão que se existe é ser dirigente sindical. Mas eu peço um tempinho para vocês, que eu tenho que chamar o intervalo comercial, depois vamos falar. Já, você vê. E depois vamos falar sobre o plano Collor, sobre as ideias do Collor, o que ele prega, se é bom para o Brasil. Para de mandar dinheiro para fora, deixa aqui, eduque as pessoas, acredite nelas, valorize o potencial que elas têm e você vai se dar bem. E a gente tem muita possibilidade de produzir mais e mais e mais e deixar outros países para trás e passar primeiro mundo. Mas depende muito da nossa capacidade de produção e da nossa vontade de crescer. O brasileiro ou qualquer outra pessoa pode fazer é acreditar no seu próprio negócio, naquilo que ele faz e investir e reinvestir todos os seus lucros naquilo que ele sabe e naquilo que ele gosta de fazer, que é o seu trabalho. Eu nasci aqui, essa é minha terra e eu vou ficar aqui, vou batalhar por ela, para que ela dê certo. É bola pra frente, a cabeça erguida, esperando sempre o melhor. Se a gente não mudar esse país, quem é que vai mudar? Acredite em você. Hoje, ouvindo a opinião de jornalistas, Domingos Trevisan, Antônio Messias Pimenta, Nelson Tenório, Verdelírio Barbosa e Edson Lima. O Ângelo Rigon não veio mesmo, hein, Edson? Depois você conversa com ele direitinho, né? É brincadeira o Ângelo. Pipoqueiro. Bom, estávamos falando sobre o Brasil 91 e o Brasil de 92. Fernando Collor tem um plano de governo, ele prega as suas ideias e muita gente acha que é o que o Brasil precisa. Mas aplica? Será que o Brasil precisa de governo? Dá a impressão que a coisa vai se resolver naturalmente. Quer dizer, arrebente, feche empresa, aconteça o que acontecer, é isso aí, não vamos socorrer ninguém, não tem plano, não tem nada e vai dar certo na marra. Então será que o Brasil não precisa de governo? Se deixar por conta vai, o governo só atrapalha com maracutaia, com roubalheira, com gastos? O que vocês acham? Acho que o presidente tem que cuidar um pouco mais do dinheiro brasileiro, parar de mandar de avião lá para o Nordeste, porque esses nordestinos não há quem aguente isso. Não tem quem aguente. O que eles fazem de açude lá é brincadeira. Açude é brincadeirinha, né? Agora, Pimenta,
era uma moleza ser empresário nesse país. Faz uns 10 anos que a gente está discutindo a mesma coisa. Eu estou lá no banco fazendo papagaio, Pimenta cobrindo a conta dele, e os empresários deitando e enrolando. Eu não estou aqui, não sou contra empresário, ao contrário, eu acho que nós precisamos de empresários fortes, trabalhando e gerando emprego. Mas Pimenta, eles estavam numa moleza, barbaridade, né? Isso está provado, né, Verdelírio? Porque afinal, a partir do momento em que o juro ficou caro, a correção tirou o dinheiro de circulação, o empresário teve que vender as empresas, ele teve que transformar imóveis em dinheiro para comprar mercadoria e comercializar. E todas as firmas fizeram isso, no Brasil inteiro. Isso é salutar? Maraz, do que serviu quando o governo Collor assumiu a Zélia ter sequestrado o dinheiro do povo? Está provado que não serviu para nada, né? O dinheiro está sendo devolvido, ficou quase um ano preso, mais de um ano preso, não adiantou nada. Agora eu não estou então aqui para defender o Collor, não, mas é o seguinte, quando o nosso dinheiro foi preso, todos nós dissemos que esse dinheiro não seria devolvido. Pelo menos o dinheiro está sendo devolvido. Uma parte. Está sendo devolvido todo. O que já é alguma coisa, porque ninguém acreditava porque esse dinheiro foi a mesma coisa do compulsório. Compulsório da gasolina que nós não vimos, tudo. Escuto, Verde, o que eu devolver esse dinheiro, o governo está criando impostos, aumentando a alíquota para recolher isso de novo. Essa reforma fiscal que ele está fazendo para recolher mais dinheiro para o Tesouro é justamente para cobrir o furo. Porque o que ele fez, sequestrando o dinheiro, foi cobrir uma rolagem de 100 bilhões de dólares da dívida interna. Da qual o empresariado não tem culpa. Tem? Não, a verdade é que a culpa de que serviu sequestrar o dinheiro dos empresários? Nós só temos um culpado nessa situação. O culpado são os políticos. Eu estava citando agora há pouco, porque a verdade é que até alguns anos atrás, gente, as coisas só aconteciam aqui no Brasil se os gaúchos deixassem. Era verdade, hoje eles se enfraqueceram, viraram franga, mas era assim. Você chegava lá, eles batiam o pé e a coisa não saía. Eu lembro, a Simoneta estava pronta para entrar num dia, no outro dia eles bateram o pé e não se entrou a Simoneta. Ó, eu estou citando os gaúchos como exemplo de uma classe forte que eram os políticos gaúchos. Hoje é o seguinte, os gaúchos estão fracos, paranaenses estão fracos, paranaenses não estão fracos, paranaenses não existem. E assim por diante. E fica aquela meia dúzia das Alagoas tomando conta do país, pegando lá em Brasília, pegando nosso dinheiro e levando tudo para as Alagoas. Então, a hora que nós tivermos partidos fortes, políticos fortes, sérios e competentes, nós acertaremos esse país. Quanto ao sequestro do dinheiro, até hoje realmente não tivemos nada de bom por isso aí. Peraí, então por que as empresas estão quebrando? Se o sequestro do dinheiro não foi bom, por que as empresas estão... O que aconteceu que faltou dinheiro no país e as empresas tiveram que fechar? Eu não vou citar nomes, né? Mas toda empresa grande fechou, diminuiu, enxugou, pegou o dinheiro do imóvel ou aquela mercadoria, colocou numa empresa só. O que houve? Faltou dinheiro, mas não faltou? Fecha porque ela tem um sócio majoritário que está levando tudo que é o governo. Você pega um carro, vai comprar um carro, 84% dos impostos vai para o governo. Vai tomar uma cerveja, 70% de impostos para o governo. Vai comprar um cigarro, 90%. Então, quer dizer, as empresas não aguentam porque ela tem um sócio que é majoritário na retirada, que é o governo, que acontece com todos. Em qualquer setor, você vem aqui na televisão, você soma, PIS, PASEP, Fundo Social, NPS, 13º, férias, e o governo levando sempre o dele. Quer dizer, então, na verdade, você tem um sócio que não é sério sócio, porque ele leva não 50%, ele leva sempre mais. E não presta 50%. Conta. E não presta conta. Mas algumas coisas. Houve um erro estratégico do governo. Porque o negócio é o seguinte, dívida externa, dívida interna não se paga com votos. Fernando Collor achou que com 35 milhões de votos ele poderia bater no peito e falar, olha, com tiro só vão matar o tigre da inflação e acabou. Fim de papo. Não é assim. Isso se paga com dinheiro. Dívida de estrangeiro, o estrangeiro não quer saber de voto, ele quer grana, ele quer dólar. E o Brasil não tinha o dólar para devolver. Já houve o erro, o ufanismo de vai acabar com a inflação com um tiro só. Não conseguiu isso. Porque se o Fernando Collor tivesse no começo do seu governo dito o seguinte, olha, o remédio é a recessão forte vai ser amarga. Vamos começar de agora, quebre quem quebrar, vamos ter seriedade, segure-se na economia, quem conseguir segurar-se. Aí a credibilidade para novos planos seria até bem mais aceita. Nessa situação, depois de Zélia Cardoso de Mello, depois de Bernardo Cabral, depois de planos que não deram certo, fica muito mais difícil. Acredito até que a recessão, infelizmente, é o único remédio que pode ajudar a tirar pelo menos um pouquinho da crise do país. Mas, Trevisan, não foi provocada essa recessão como o governo provocou a recessão. Ele quis provocar essa recessão, ele quis consertar o Brasil com a recessão. Mas primeiro não foi ele quis... segurando o dinheiro, tirando o dinheiro de circulação. Sim, mas através de uma fórmula mágica, não é assim que se resolve, não é em 6 meses. É uma recessão até prolongada e poderia ser mais amena do que está sendo agora, mas prolongada.
prorrogado. Se estivéssemos há 2 anos de uma recessão planejada, a situação poderia ser melhor. Trevisan, ele prometeu em Palanque, aqui no Jardim Alvorada, que eu estava no Palanque, que iria acabar com a recessão, com a inflação, o escambau. Isso que é o mal dos políticos que o Verde falou. É por Promete isso que o Collor teve os votos que não conhecia no Collor. Todo mundo sabia que nem Jesus Cristo conseguiria salvar a situação como ele estava prometendo. Mas o cara sobe no Palanque e depois não desce. Não desce mais o Palanque. Não, mas discurso de Palanque é uma coisa. Agora, lá no governo é outra. O gringo não quer saber de conversa. Ele quer o dólar dele na mão e fim de papo. E diga-se de passagem, ele tem razão, porque ele financiou pontes que nunca terminaram aí, o problema é do Brasil. Mas o cara, quando é candidato a alguma coisa, ele não tem que ter consciência do que está acontecendo. Você conhece alguém que tenha? Não, por exemplo, eu vejo tantos candidatos a vereadores aí, até eu comentei outro dia. Tem candidato a vereador que tem mais de 500 candidatos a vereador. Você vai lá na Câmara, peraí. Não, aí é bravo. Eu venho aqui pra falar um negócio. O vereador baixa muito o nível. Vai pra baixar. Você vai na Câmara, tem 2 gatos pingados lá assistindo a Câmara. Dá uma parte aí. Sabe o que é, ó. Dá uma parte aí. Eu gostaria. 2 gatos que tem na Câmara. Eu vejo lá eu vejo o Orelhinho lá e o Veiga. Deixa eu fazer uma colocação aqui, que às vezes a gente começa... É bom a gente refrescar a memória, porque o brasileiro tem a pecha de memória curta. No governo da Revolução, nós tivemos 72 bilhões de dólares emprestados dos bancos credores internacionais para construir Transamazônica, que não acabou, Ponte Rio-Niterói, Angra 1, que não funciona, sucata atômica, de tecnologia atômica, Angra 2, que não vai para frente, Ferrovia do Aço, que não termina, e outras coisas mais. Isso ninguém cobrou, a sociedade não se lembra para cobrar esse tipo de dívida que não voltou mais. Foi dinheiro emprestado, chegou a conta vencida e agora a gente paga de que jeito? O crime de lesa pátria que cometeu Juscelino Kubitschek a este país, ele não merecia memorial. Na época ele mereceria, hoje julgando pela história, no mínimo uma punição. E uma punição histórica. Por quê? Ele construiu Brasília, ótimo, foi desenvolver a região central do país, mas Juscelino Kubitschek, contrariando a mão da história, destruiu o que Barão de Mauá começou a fazer, destruiu as ferrovias e construiu rodovia de 15 mil quilômetros de estradas esburacadas hoje que ninguém conservou. E Maracutaia tinha? Também. Aí depois nós vemos que nos países evoluídos e adiantados, aonde há uma estrada de rodagem, há uma estrada de ferro. Para promover o desenvolvimento industrial, beneficiou a indústria multinacional do automóvel, o cartel da multinacional, de pneu que está faltando, e pronto, estamos aí. E o óleo diesel subsidiado. Ora, no mínimo deveria promover os dois. O desenvolvimento integrado. São coisas históricas, sem falar de Dom Pedro II. Ok. Eu preciso ouvir o Ângelo Rigon, que chegou. Não sei se estava acompanhando pelo rádio, não estava, Ângelo? Não, estou pegando agora. Já estavam falando que você é pipoqueiro. Eu sei que é trabalhador, que está sempre nesse horário, fechando lá o trabalho no jornal, né? Não é fácil. Não é fácil. Ângelo, como você vê o Brasil de 91 e o que nos espera em 92? Bem, com relação à previsão para o ano que vem, eu não quero fazer nada. Não acredito que o país ainda não está maduro o suficiente sequer para fazer o presente, quanto mais futuro. Não muda nada, será igual por enquanto, ou pior? Previsão não gostaria de fazer, não, acho que não muda não. Agora um lance interessante sobre o ano de 91, eu considero muito bonito um artigo que saiu domingo na Folha de São Paulo do Jânio de Freitas. Ele praticamente resumiu a situação, pegando como exemplo a questão do Ministério da Saúde, que é o assunto do momento, né? Que enquanto se compra essas coisas e fala-se maracutaia e tal na saúde, os aposentados passam fome, morrem nas filas do INAMPS. Aqui em Maringá mesmo, ontem, é brincadeira quem vai no INAMPS, o pessoal que vai receber aposentadoria, é uma dó, é uma fila, que é pessoal doente na fila. Eu acho que isso aí tinha que mudar, né? Então, discutir uma coisa no Brasil sem ver o outro lado é muito ruim. Você precisa saber que no Brasil gasta-se muito de um lado e nada de outro. Como eu comentei outro dia, uma maracutaia nesse país aqui encobra outra. Começou com a LBA, depois o INSS, começou com o INSS, LBA, agora vem isso aí, vai, e no final, ninguém é culpado. Por exemplo, o caso daquele... Isso. Não, e um índio, porque lembra quando caiu o solto 19 em Guaíra, o Pimenta? Que o governo, não, porque nós vamos meter na cadeira, vamos prender todo mundo, prenderam um índio por um dia. E como o caso do Batomuxo também, que é dia 31 faz 2 anos já, culparam quem entrou
no iate. Se pudesse, a justiça condenava os caras depois de mortos. Agora, também é a tal história do Batom Mancha. Teve nego gratificando para entrar com excesso de lotação e quis entrar. Também houve isso, né? Olha, Márcio, é o seguinte, eu não quero ser pessimista não, mas olha, pela primeira vez eu acho que o pessoal da sorte do Cusco, eu não acredito que o Collor termine o governo dele. Também não. A situação é tão difícil, é tão preocupante, tão desgastante, o povo está tão sem credibilidade. Essa campanha da Globo não é uma campanha contra o Alceni, é uma campanha, em verdade, contra o presidente Fernando Collor. Eu não acredito que ele termine o governo. Outros governos a gente comentava, tem um militar lá, disse que a coisa estava pimenta. Eu acho que esse é verdade, dessa vez não termina. Eu acho até que termina, sabe por quê, Verde? Desde 1500 que tem uma roubalheira nesse país, o país de ladrões. E olha, aqui a gente pode bater no peito e falar, o Brasil está cheio de ladrões, sabe por quê? Nos Estados Unidos, se eu falar isso, ó, os Estados Unidos tem ladrões, vamos processar, vou ter que dar nome aos bois. Aqui não, todo mundo sabe que tem ladrão mesmo, então a gente pode falar à vontade que está cheio de ladrões. Os ladrões tá cheio, vão, assim, tá cheio de ladrões. Os ladrões estão então aí. Agora analisa bem, um país que foi formado por ladrões, prostitutas, vagabundos, aventureiros na bola. Quem pisava na bola na Europa era exilado aqui no Brasil. Então a roubalheira vem desde a época da extração de ouro, que era levada a Portugal, e isso aí, não existe crise no Brasil. Existe uma rotina. Crise tem na Austrália, na Suíça, onde tem tempos bons e tempos ruins. Aqui não, só tem tempo ruim. Então uma crise só. Se é que pode ser falado crise, aqui é uma rotina. A roubalheira já vem há 500 anos, todo mundo mete a mão e todo mundo continua roubando. Se você pegar jornal de 1940, 1920, é a mesma coisa, tem lá gente roubando. Coisa que está se falando do governo Collor agora é apenas repetição, gente. Vai acontecer isso com o Collor, o próximo presidente que entrar vai ter ministro roubando também, vai ter presidente de fundação roubando e assim vai. E os ladrões estão à solta nesse país até o fim de sua história. Bom, daí então a ideia de privatização diminuiu o governo. Vamos ver se é isso, ouvindo a opinião dos jornalistas. Também na privatização. Depois do intervalo. A privatização já é problemática. Os ladrões privatizados é que alimentam os ladrões estatais. Depois do intervalo. Hoje conversando com jornalistas sobre o Brasil de 91 e o que nos espera em 92. Domingos Trevisan, Antônio Messias Pimenta, Nelson Tenório, Verdelírio Barbosa, Edson Lima e Ângelo Rigon. Telefonemas. O Júlio Gaúcho, se a imprensa só falasse das coisas boas dos políticos, será que não melhoraria? Bom, depois nós vamos ver se tem coisa boa. Mas a gente vai ter o que falar. Falar o quê? Eu vou fazer um programa de 10 minutos. Gilmar, o que vocês acharam da atitude do Collor com relação ao Alceni? Qual a nova medida que o Collor irá tomar no ano que vem, na opinião de vocês? Ele já disse que não vai fazer nada, vai deixar rolar. É assim mesmo, quem tem competência continua, quem não tem quebra. João Luiz, no sul do Pará foi pago o asfalto e recapagem nunca foi asfaltado, entre o trecho de Paraíso do Norte, Goiás e Santana do Araguai. É um trecho de 300 quilômetros. Maria Estela de Souza, o que vocês acham que levou o governo a negar o aumento de 147% para os aposentados? Há poucos minutos foi aprovado, mas o governo vai recorrer. Parece que é falta de dinheiro. Bom, vamos reiniciar com o Ângelo Rigon. O Domingos Trevisan deu uma opinião e você insistia em contestar ou aduzir mais alguma coisa. Para o pessoal que fala que o país está vivendo piores momentos muito difíceis, né? Eu acredito que o pior já passou, né? Agora vem aí um videotape com os piores momentos do pior. E aí provavelmente deve melhorar. Você não acha que vai melhorar daqui para frente? Que o pior já passou? Que daqui está todo mundo adaptado? A empresa, o empresário já adaptou a empresa dele, daqui para frente ele começa a melhorar, sair do vermelho, a ter um pequeno lucro e assim por diante. Será que não é isso? Bem, eu particularmente acho que não, porque eu sou da seguinte opinião, Edson. Eu acho que todo mundo, funcionário, subalterno de uma forma geral, trabalham mediante as atitudes, o exemplo que dá o chefe, né? E no país hoje, realmente, o presidente não tem muitos bons exemplos para dar. Agora esse negócio de pior e melhor é um negócio bem relativo, porque sempre que a coisa está ruim para alguém,
é porque está bom para outro. Então não é que está para quem está bom agora? Alguém deve estar ganhando. O banco continua ganhando bem. Reclamam, mas eu não acredito que os bancos estejam ganhando. Agora, estão reclamando. Esse país, infelizmente, é um país cheio de fases. Tinha uma fase que só quem ganhava dinheiro aqui, e só quem tinha deles eram os militares. Depois as coisas mudaram. Hoje, por exemplo, é os usineiros. Tanto eles estão perdoando dívida de usineiro de Alagoas, estão dando dinheiro subsidiado para os homens, lá não falta nada. Quer dizer, alguém está ganhando enquanto nós estamos pagando pato. A verdade é que quem está pagando pato hoje é o seguinte: acabou, o televisão disse muito bem, o homem nivelou. Antes a gente batia no peito, porque eu sou da classe média, eu cansei de falar que eu era classe média. O Pimenta aqui, que eu conheci o Pimenta quase rico, tinha um monte de data no Internet, fundando o Clube Olímpico, fundando o Sal, era classe média. Hoje está lá, o Pimenta é classe baixa, eu sou classe baixa, então não tem ninguém de classe média. Se nós somos classe média, será que todos caíram? As estatísticas mostram o contrário, mostram que os que eram mais ricos ficaram 21% mais ricos e nós mais pobres. Então, esse negócio é, para alguém está sendo bom, isso alguém sempre leva vantagem nisso. Mas vamos ver, para quem foi bom em Maringá? Foi bom para frigorífico? Foi bom para supermercado? Os que estão quebrados, supermercados que estão quebrados. Lojas de tecidos não foi bom? Eu não sei para quem foi bom. Quem é que tem uma ideia para quem foi bom? A prefeitura foi bom. A prefeitura foi bom. Arrecadou impostos altos, pôde realizar obras. Quem é que conseguiu construir Maringá além da prefeitura? Quase ninguém. Foi a única que a prefeitura conseguiu. A prefeitura teve dinheiro para poder fazer as obras que poderia fazer. Dos impostos. Sacrifício do contribuinte. Da média para baixo. Sim, sacrifício do contribuinte maringaense, que pagou um imposto absurdo. Sempre que a moeda deixa de circular, só consegue vantagem quem emite a moeda. Então, para alguém, no caso dos bancos, o Banco Central principalmente, conseguiu resolver boa parte de seus problemas às custas da recessão do povo, do sofrimento e do sangue do povo. Então, aquela frase, acho que do Messi, de que o brasileiro vai mal e o Brasil vai bem, tem que ser verdade, porque quem ganhou? Você disse que quem ganhou aqui foi a prefeitura, tá bom. Quem não, ganhou, de Maringá só. Tá, quem ganhou no estado do Paraná? Ganhou o governo do estado, foi quem arrecadou. Quem ganhou a nível nacional? O presidente da República, que nós estamos falando e estamos pagando para falar. Agora, o que é necessário é o seguinte: quem está pagando somos todos nós. Então, precisava acontecer a chamada distribuição de renda, que essa não está existindo para ninguém, porque se alguém ganhou, eles não estão com esse dinheiro. A prefeitura não está com esse dinheiro, porque ela reverteu em obra. O governo do estado reverte em obra. Agora, e será que todo esse dinheiro está sendo revertido em obra? E cadê o resto? Mas o fundamental do Collor não era diminuir o déficit público? Como o fundamental do Collor era ganhar a eleição. Ele está preocupado com o déficit público. Primeiro é o seguinte: o homem ele não tem gabarito para isso, porque Alagoas, nós fomos do Collor, porque ficou entre o Collor e o Lula, e o Collor fez a nossa cabeça que o Lula ia ser pior do que ele. Que sinceridade, eu até acho que realmente ia ser pior, porque eu também não boto fé no Lula, estou igual o Pimenta. Esse pessoal da esquerda, eles são bons para fazer discurso, para fazer greve. Isso, tem greve, eu contrato logo um cara da esquerda. Agora, o Collor veio aqui em Alagoas, ele foi mal, gente. Como deputado, ele não existiu. Agora, o besta é nós, que entramos lá dentro, votamos nele, vai fazer o quê? E olha, eu sou contra qualquer movimento que possa, pelo menos, ameaçar derrubar o Fernando Collor de Mello. Votaram no Collor de Mello, ele teve os votos, a eleição foi limpa, então até o último momento tem que ser. Eu não vejo por quê. A CGT você não bate bola. São 4 anos e Zé Uma coisa tem que ser analisada, que o presidente Fernando Collor encerra o ano agora, batendo todos os recordes de viagem ao exterior. Foram 18 viagens, que até agora ninguém sabe para que valeu. 18 viagens, somando o Figueiredo e o Sarney, não viajaram mais do que o presidente Fernando Collor. Está quase empatado com o nosso vereador Nelson Lima. Não, o Ricardo ganha dele. O Ricardo é hora concurso. Falou em viagem, Ricardo Barros é hora concurso, porque Nilson de Oliveira. O Nereu, são pessoas hora concurso. Tudo quanto é viagem. Olha aqui tem a pergunta aqui da Maria Estela de Souza, que diz assim: o que vocês acham que levou o governo a negar o aumento de 147% para os aposentados? Há poucos minutos foi aprovado, mas o governo vai recorrer. Em 1977, Vedelira, em 1977, você se lembra disso, porque eu noticiei fartamente isso. Em 1977, quando escasseou o recurso externo para a construção de Itaipu, Ernesto Geisel, general de exército, hoje na Petroquisa, na Bahia, pegou 100 bilhões de cruzeiros da Previdência Social, botou em Itaipu para concluir a obra. Sem querer interromper. Se ele fosse o presidente, você não estaria falando assim. Não, eu poderia até falar, não sei. Não, ele não deixava falar. Não, com o Geisel não falava, com o Figueiredo já falava. Ele pegou 100 bilhões de cruzeiros. Sabe o que é 100 bilhões de cruzeiros em 1977? Tirou todo o superávit daquela época da Previdência, eu me lembro nitidamente, pega os arquivos.
botou a Itaipu, quebrou a Previdência. Está aí a roubalheira que está acontecendo agora, é um fator de soma. Mas o que ocorreu foi a quebra da Previdência em 77, que reflete hoje. Se o governo quiser pagar esse 147, vai ter que ou aumentar impostos ou fabricar dinheiro, que aí vem novamente o problema da inflação. Bom, então isso quer dizer, então... Tem uma outra pergunta ali, o cidadão quer saber qual a nossa opinião com relação ao CNI. Se é um governo sério, um país sério, como no Japão, por exemplo, o Collor não precisaria fazer nada. O máximo que nós teríamos que fazer era passar ali na Casa Gaúcha, comprar um revólver com uma bala e entregar para o CNI. Porque lá se faz assim, o cidadão, olha, agora estou sendo acusado de corrupção, omitir a mão, um tiro no ouvido. Nós tivemos aqui há algum tempo, a televisão mostrou um cidadão dos Estados Unidos que tem. Agora aqui, quer dizer, os caras não têm vergonha mesmo, porque não é só o CNI, não. É o caso, por exemplo, do Mag, que devia estar na rua. É o caso, por exemplo, da Zélia e o Cabral, que ficava lá com aquela pornografia deles na reunião ministerial e não se tomou providência. Ao contrário, o presidente, como é que chama esse negócio? É gigolô que chama? O presidente ainda dá monte de gigolô, porque ainda estava dando cobertura para aquela maluca que estava no ministério e o seu Cabral. Quer dizer, esse negócio de Cabral, o cara veio aqui e disse que descobriu o Brasil, o outro veio e disse que descobriu a Zélia, e cada vez está descobrindo nós, que um pouquinho nós estamos sem roupa, estamos todos descamisados mesmo. Com relação ao CNI, o presidente, se tivesse feito, mandaria, colocava na rua. E o senhor Alceni, sendo no outro país qualquer, dava um tiro, porque ele reconheceu que houve superfaturamento, tá certo que é gente do Paraná. Mas ele está vendo, afinal de contas, se o óculos do Marassi custa 50, por que eu vou pagar 100? Quer dizer, alguém está levando. Agora o cidadão não toma. Se tivesse vergonha, pedia a conta, ou então o Collor mandava embora. Só para robustecer, Marassi. Pois não. O comentário do Verdelírio. O problema nesse país aqui também é que o cara vem, mete a mão, rouba tudo, de repente o governo fala que mandou embora. E fica por isso mesmo. Não apura depois, não toma o dinheiro que o cara roubou, fica por isso mesmo. O ministro mete a mão, vai embora. Mas num país onde o líder do governo está lá numa oficina e diz que nós pagamos tudo, o seu Creto Falcão disse isso, e não acontece nada, vai fazer o quê? Então deixa eu colocar uma coisa, para resumir a situação do país, né? É um país onde a população é super carente. O dinheiro que o Edson cobra sempre na coluna dele, do ticket de leite, né? Um país que deixa de dar leite para as crianças carentes, pega esse dinheiro e constrói um SIAC, que hoje é objeto de irregularidades em licitação. É um absurdo. É que o que o Ângelo falou, o que o Collor... Comentei isso, nós estamos no Jornal do Meio Dia, né, Marassi? Eu comentei isso no Jornal do Meio Dia, conversei com a televisão um pouco antes, isso aí há muito tempo atrás. O governo Collor acabou com o ticket de leite, prometendo que em 30 dias faria outro. O que aconteceu? Nada. Até agora nada. Não, substituiu o ticket de leite pela cesta básica que nunca apareceu. Campanha política também não adianta nada. Mas aí tem que pegar um vereador desse e botar no paredão. Só refrescando a memória, Nós não tem Câmara sem vereador? Não tem algum vereador. Ô, Verdelírio, essa receita que você deu para o CNI, o João Batista Figueiredo deu em 1981, me lembro muito bem, na época de uma recessão brava também, que o índice de desemprego chegou a 6% no país. 83. Foi. Eu me lembro muito bem que ele estava em João Pessoa, um garotinho fez a ele a pergunta: presidente, se o senhor ganhasse o salário mínimo, o que o senhor faria? Sabe o que ele respondeu? Eu dava um tiro no ouvido. Então essa receita já foi difundida só que para o trabalhador. Agora, você sabe quando que o ministro vai pegar um revólver e dar tiro no ouvido, como fazem no Japão? Quando é acusado de corrupção? Mas lá é japonês, aqui é brasileiro. Aqui ele chora. Aqui ele chora. Ao invés do cara limpar a barra, não, aqui ele chora. Aqui ele pega o dinheiro e vai pra galera. Como mas aqui, aí o que a gente quer? Está se falando do ministro, do governo, dos políticos. E o juiz de direito, que no Rio de Janeiro concedeu aquela aposentadoria só de 20 bi, que está lá, em prisão albergue. E o promotor de justiça, que também participou da falcatrua. E aí vem todo o elenco do Legislativo, Executivo e Judiciário. O que você quer? Vamos zerar e começar de novo? É uma sugestão. O juiz está sendo penalizado com uma prisão que tem até telefone celular. Eu chego a conclusão. É verdade? E, pelo que nós debatemos aqui, que o Brasil tem muito ladrão. Quer dizer, todo mundo roubou, em todos os governos, todo mundo roubou. Não é verdade. Não. Esse negócio de dizer que o país tem muito ladrão, dá a impressão que todos nós somos ladrões. Pois é, isso que eu ia chegar lá. Mas não é. E se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. E o pior é que os ladrões que tem aí, eles têm nossa procuração. E nós elegemos eles, ao invés de nos defender, eles estão lá roubando. O único governo que nunca roubou foi de Tancredo Neves. Nós vamos ao intervalo, depois vamos falar com a roubalheira de novo.
consertadas todo ano. Com esse dinheiro, poderíamos construir novas escolas, comprar equipamento, material didático, oferecendo melhores condições de trabalho. Escola pública é dinheiro do povo. Na World Importados, o mundo é da criança. Veja só, carrinhos de controle remoto, ferrorama, bonecas musicais e tartarugas ninja, cartuchos e videogames Phantom Mega Drive e Master System. World Importados, um mundo de brinquedos. Ora, mas por que a gente não pode? Eu fosse rádio você tão... Mas por que não? Não? Não deixe sua força acabar. Forte Viron é energia quando você mais precisa. Feliz Natal, paz no coração. Votos do Colégio Santa Cruz de Maringá, que abre vagas para novos alunos. As matrículas poderão ser efetuadas até 21 de dezembro. Informações pelo fone 241671. Não fique apenas desejando saúde a quem você ama. Neste Natal, presenteie sua família com o convênio Saúde EBC, uma verdadeira demonstração de amor. Ligue já 262021 e aproveite os planos especiais de Natal. Empresa Brasileira de Convênios, trabalhando pela sua tranquilidade. Saúde 1992. Aqui, a verdade sempre teve o seu espaço. Agora, vai ficar mais fácil sentir a diferença. Se você quiser vir aqui no barzinho, cantar, dançar, virar piruleta, falar mal do seu prefeito ou elogiar o seu prefeito, tem prefeito trabalhando direitinho, você vem pra cá. Denúncias, utilidade pública, entrevistas, reportagens. Programa do Ratinho, de segunda a sexta, 6 da tarde. Rede AM, a TV gostosa de ver. Programa do Ratinho. Oferecimento Baneirinhos, o seu gerente de investimentos. Vem aí, verão gostoso. OM Debate, falando com jornalistas, Domingos Trevisan, Antônio Messias Pimenta, Nelson Tenório, Verdelírio Barbosa, Ângelo Rigon e Edson Lima. Telefonemas. Verdelírio, o Altamiro Adelino diz: se o dinheiro não está com o governo, com os empresários e nem com o povo, aonde está o dinheiro do país? Eu acho que não está com o verde também, né? Comigo não, estou quebrado. José, olha aí, depois vão interpretar errado, né? José Antônio, se os governantes só cuidam dos seus próprios interesses, por que não colocar um trabalhador na presidência? É a história também de quem é trabalhador. Tem que ser empregado para ser trabalhador ou todo mundo é trabalhador? Mas o sentido é colocar um empregado na presidência, né? Professor Gilberto de Astorga, o ano foi bom somente para os políticos que puderam aumentar seus salários escandalosamente. Concordo, hein? Concordo. Concordo. Mas o que eu queria colocar aqui... Estão ganhando muito. Nós deputados estão ganhando muito. É que uma coisa boa aconteceu nesse país. Nós podemos reclamar de tudo. Mas depois do Geisel, o Figueiredo permitiu que a imprensa falasse à vontade. Hoje nós estamos falando à vontade. E estamos falando que existem ladrões, escândalos, porque pode se falar. Antigamente não podia. Quer dizer, como acabar com os ladrões é que é o novo problema. Não é isso? Estávamos falando nessa roubadeira. Você mata um, surge 10. É difícil. Será que se os 7 que aqui estão estivessem no governo, agiriam corretamente também ou tirariam proveito de alguma forma? A imagem do Brasil não é boa também lá fora, viu, Maraço? Eu estava lá na Nicarágua e havia um congresso de magistrados. Quando terminou a nossa conferência, do outro lado tinha o congresso de magistrados lá e os brasileiros estavam lá também. Fui lá, sentei e fiquei escutando. Então,
O camarada subiu lá na tribuna e começou a defender o Brasil, e aquela coisa toda, e a gente tá ficando entusiasmado, tinha mais de 600 congressistas. Aí um cara pediu uma parte, um mexicano, e falou, me diga uma coisa, foi na sua terra que afundou um navio chamado Batomush por inércia de administração? Foi. Morreram 79 pessoas, morreram. Tem alguém preso? Não. Então, pode continuar falando. Prova que não é um país sério. Não é, gente, não é um país sério. Mas quem não é sério é o governo, é o povo? Será que é todo mundo igual? É só o governante? Dá a impressão de você fazer essas colocações de que não tem ninguém sério nesse país, a começar por nós e pelos homens. Mas eu quero citar, por exemplo, o seguinte: um cidadão pode até não ter feito uma grande administração no ministério dele, mas alguém viu falar de alguma corrupção contra o Antônio Cabreira, por exemplo, que é o ministro da Agricultura? Então tem gente séria, por exemplo, nos outros governos. Até hoje, sábado, nós estávamos almoçando e o pessoal estava lembrando no Rubem Ludwig. Quer dizer, então tem gente séria nesse país. Quer dizer, tem os ladrões, tem, a Maringá tem ladrão, tem os caras que não administram bem. Às vezes o cidadão nem é ladrão, mas não sabe administrar bem. Então, sério, mas amordaçado. O Ludwig estava lá, tudo bem, no governo. Foi um baita do governo. O Cabreira, até hoje não viu o cidadão dizer que o Cabreira meteu a mão, gente. Então nós temos gente séria. Então, eu estou dizendo, ele pode até não ter realizado um grande trabalho, mesmo porque a maluca da Zélia também não deixou. Mas a verdade é que você pelo menos não viu o cidadão dizer que meteu a mão. Os ministros brasileiros não têm como sobressair na sua administração, porque eles estão todos umbilicalmente ligados ao Ministério das Finanças. Quer dizer, se a Zélia quando ela quisesse matar o ministro, ela matava. Não, vou dar, tudo bem, só que não dava. Mas só dava pro Cabral. O dinheiro, né? A imagem, viu, Pimenta, quanto à imagem do Brasil lá fora, a revista Imprensa trouxe essa semana, que lá fora nós temos fama de incendiadores de floresta, plantadores de maconha, de refúgio, o Brasil é refúgio de ladrões. Mas isso não é só no governo Collor. Sim, não, vende há muito tempo. A nossa fama lá fora é horrorosa, é tenebrosa. Em Miami você desce, tem esteira para levar as malas, na porta do avião. O brasileiro tem que descer com ela na mão. Porque agora, vai lá, troca, faz maracutaia, agora o negócio é o seguinte, a gente estava comentando aqui há pouco, o Pimenta está dizendo que deputado não ganha muito. Você vê o que presta trabalho. O que acontece é o seguinte, nós ficamos muito preocupados com o que ganha o deputado, com o que ganha o prefeito, com o que ganha o presidente da República. Não, porque o cidadão ganha pouco. E eu aprendi com esse gaúcho, a verdade é o seguinte, tem que ganhar bem, que é para o cidadão não roubar. Como se faz na Inglaterra, vê se na Inglaterra alguém rouba. Não adianta, tem esse direito. Tem talão livre. Mas tem que ser assim. Não, o brasileiro médio ganha mal. Nem por isso precisa roubar. Mas na Inglaterra os magistrados têm o talão da coroa, que eles emitem quando precisam. Mas eu te digo o seguinte, os homens que manipulam o dinheiro, você não fica pensando, não, porque o cidadão ganha 5 milhões. O cara está com um monte de dinheiro, se ele quiser ele rouba muito mais. Então o que é preciso é fiscalizar o trabalho dessas pessoas, dar condições de que eles realizem um bom trabalho. A verdade é que eu concordo com o Verde, tem muita gente séria nesse país. Eu tenho 3 filhos, tudo com menos de 4 anos, nunca roubaram. Graças a Deus, tomara que continue assim. Não tem nenhum entidade. A cadeia de Maringá está cheia de gente séria. Sabe qual é o problema? É que infelizmente quem está mandando quase sempre, quem está com poder, é quem mistura o dinheiro dele com deixa o cidadão roubado, deixa o amigo levar. Um país onde uma ministra da Economia depois manda escrever que ela passava bilhetinho por baixo da mesa pro outro. Ah, pelo amor de Deus, é brincadeira. Não dá. Isso é de menos, porque o Dom Pedro também fazia isso de Mas a mulher estava mexendo com o meu pequeno dinheirinho. Agora o Pimenta diz por que não chamam para o governo. Já não vai, Pimenta, justamente por isso. Porque hoje, quando você fala em política, fala em governo, a peça é essa de que lá só tem ladrão. Se então quer dizer, o Antônio Emílio não vai por isso. Lá dá um derrame dele. Não vai. Pois é. Então, diante disso, privatização, diminuir a máquina pública é a solução para o Brasil, de momento? Já que tem tanta gente que mete a mão? Eu acho que é assim. Desde que vamos privatizar lucro e prejuízo, porque esse negócio começou a dar prejuízo e devolve para o governo, não. Tem que valer para os dois lados. E privatização sim, porque o governo mete o dedo onde ele não tem nada que meter a mão. Ele tem negócio de ferro, de minério, ele mexe em tudo. Tem prédio público disparado aí. Outra coisa, o poder público é mau administrador em todos os níveis, no município, no estado e a nível nacional. Então a iniciativa urbana, o trabalhador, o país é como um time de futebol. Mais barato e melhor. O país é como um time de futebol. Nenhum presidente de time de futebol administra a equipe como ele administra a empresa dele.
da coisa bem prática, e já que a gente está no final do ano, eu até gostaria de colocar isso, porque é o pensamento. Naturalmente, depois da tempestade vem a bonança, e depois da noite raio o sol, vem um novo dia. Esse hotel foi fechado já, o tal do Bonança. Não vem com o negócio dele. Eu falei bonança. Bonança. E a gente sabe que as dificuldades que estamos passando agora, passamos em 67 no golpe militar, em 64 no golpe militar, que foi um dos motivos, com inflação alta e veio o golpe. Em 83 tivemos problemas com a recessão de Figueiredo, tivemos em 77 o choque, 74, se não me engano, o choque do petróleo. O Brasil está vivendo dificuldades, tem que se acomodar a essa situação e abrir o mercado e, portanto, competir, trabalhar. Eu acredito que nós vamos chegar lá. O país, do jeito que está, nesse tamanho, e com tudo isso que tem, não vai se acabar do dia para a noite. Eu acredito que em 92 a gente vai continuar vivendo, e mais brasileiro nascendo e outros morrendo também. É o ciclo da vida. O nosso abraço ao Nelson Tenório pelos comentários sempre oportunos. Muito obrigado. Não menosprezando os demais, sentimos a sua falta. Professor Valdecir Dolores. Vai falar isso pro Martinez. Eleitores, Vai falar isso pro Martinez. Ismael. Vai falar isso pro Ismael. Júlio Gaúcho diz o seguinte: um país que tem um ministro como Magri, um comentarista econômico como Maguila e um símbolo sexual como Bernardo Cabral, vocês queriam o quê? Que negócio desse? Gostei dessa. O Walter, o que vocês acham do Cabreiro importar trigo na hora da comercialização dos agricultores brasileiros? Venceu o nosso tempo, obrigado a Domingos Trevisan, Antônio Messias Pimenta, Nelson Tenório, Verdelírio Barbosa, Ângelo Rigon e Edson Lima. ON Debate. Oferecimento Picão Autoelétrica, Postos Artesianos Iguatu e Bamerindos, o seu gerente de investimentos. Supertela.